Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Peço licença para entrar na casa de vocês para mais um dia de aula. Hoje, com aula de História. O assunto de História hoje será a formação do povo brasileiro, certo? Como foi que se formou o povo brasileiro, né? Então, veja só, tia, para passar esse assunto para vocês, vai contar uma breve história. Como assim uma breve história? Alguém sabe quem eram os primeiros habitantes aqui do Brasil? Quem eram? Os índios, não é isso? Só que com o passar do tempo terminou chegando aqui outras pessoas. Quem eram essas outras pessoas? Os portugueses, né? Eles estavam em busca das Índias, né? Eles queriam chegar às Índias, né? Que lá nas Índias tinha alguns materiais por preços menores, como por exemplo o cravo, né? A pimenta e assim por diante. Porém, eles erraram as rotas e chegaram ao Brasil, que não era Brasil ainda, né? Não era chamado de Brasil. Então, como eles pensavam ter chegado ao Brasil, ou às Índias, chamaram os primeiros habitantes de índios, não é isso? Porém, quando eles chegaram aqui, passaram um tempo, se engraçaram, né, de alguns índios. Por exemplo, o português se engraçou de uma índia e tiveram filhos. Começou aí já a primeira mistura de raças, né? O índio mais o português, não é isso? Mas os portugueses, como é que posso dizer assim, curiosos, queriam colonizar, né, o Brasil também e assim por diante, resolveram, com o passar do tempo, ir buscar africanos na África, né, para trabalhar aqui como escravo. Então, eles trouxeram os africanos para cá, ou seja, os negros, e já mais uma mistura de raça, né? Porque muitas vezes os portugueses também se engraçavam das negras e tinham filhos. Então, mais uma mistura de raça, é isso? Mas lá no transporte, já da África para cá, muitas vezes já se misturavam essas raças. Como assim? Por exemplo, um japonês gostava de uma africana e tinha filhos. Já misturava as raças também, né? E não foi diferente aqui no Brasil, certo? Porque com o passar do tempo também veio muitos imigrantes para cá, certo? Imigrantes o quê? Italianos, japoneses, né? Europeus e assim por diante. Então, por isso que o povo brasileiro é uma raça mixigenada. Por quê? Porque tem uma mistura de raças. O povo brasileiro não é uma raça pura, única, né? É uma mistura. Por quê? Teve os índios, os portugueses, os negros, né? Os africanos e os outros imigrantes que vieram para cá, certo? Por isso que o povo brasileiro é mixigenado, certo? Diferentes alturas, cores, né? Formato dos olhos, né? O cabelo, né? Pode observar, se a gente for ver na nossa família, observar o pessoal da nossa família, cada um vai ter uma característica diferente, né? Certo que cada um é único, justamente, e também tem a mistura, não é isso? Porque quando tem o casamento, por exemplo, né, para ter filhos, vai misturar as raças, não é isso? Então, vamos ver como é que ficou essa mistura, mais ou menos. Então, o branco com o indígena formou o quê? O mameluco ou caboclo, né? Branco, indígena, formou o mameluco ou caboclo, certo? O branco com o negro formou o mulato. E o negro com o indígena formou o cafuzo, né? Mas não só tenho essas três apenas. Por quê? Vai que, como eu falei para vocês, na viagem que os africanos vinham para cá, já tinha a mistura, porque poderia ser um africano com uma japonesa, né? Ou com uma europeu e assim por diante, certo? No censo de 2010, o povo brasileiro foi classificado da seguinte maneira: 47,7% da população brasileira são caracterizados como branco,
certo? Então, 47,7% dos nossos habitantes são caracterizados como branco. 43,1% como pardo. 7,6% como negro. 1,14% como amarelo. E 0,4% dos habitantes são caracterizados como indígena. Agora, para vocês verem, né? Porque a população brasileira, antes de 1500, era o quê? Apenas indígenas aqui, né? E agora, vamos dizer assim, 100% da população brasileira, antes de 1500, era indígenas. E agora, né, passou a ser o quê? Os indígenas passaram a ser apenas 0,4% dos habitantes, né? A diminuição. E também não só diminuiu a quantidade de habitantes indígenas, mas também as terras deles, né? Porque eles ficaram restritos, né? Antes eles poderiam se alojar em qualquer lugar, poderiam morar em qualquer lugar. Hoje não, né? Ficou demarcado a população, aliás, aquele pedaço de terra para os indígenas, certo? Porém, eles ainda perdem muitas vezes. E também, alguns deixam as aldeias, vão trabalhar em outros lugares e assim por diante, certo? Então, vocês irão ler o assunto, né? Da página 49, a página 51, irão ler. E resolver o exercício da página 52. Além de resolver o exercício da página 52, eu queria que vocês montassem essa tabelinha que tem na página 49, certo? Que é a mistura de raças, tá? Vocês podem procurar em revistas, jornais, né? A foto de um homem branco, né? Ou uma mulher branca, vamos dizer assim, com um indígena, né? Bota os dois, um do lado do outro, e vai formar quem? Um mameluco, né? Isso? Aí pesquisa, um homem branco e um negro, uma negra, vamos dizer assim, né? Vai formar quem? Um mulato, não é isso? Aí vocês vão pesquisar uma foto de uma mulher negra, por exemplo, e um indígena, certo? E formar quem? O cafuzo, e assim por diante. Monta em uma folhinha, seja de caderno, seja de ofício, e manda a foto para a tia, tá certo? Aguardo o retorno de vocês. Beijo, boa aula!